Lição de número 3: A natureza da Igreja. Primeiro trimestre de 2024. Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, o estudo sobre a natureza da Igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, queridos irmãos, nesta lição veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2024, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da Igreja no mundo. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 3, a natureza da Igreja. Queridos irmãos, também lembramos que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. E não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe este vídeo aí na sua igreja com irmãos e amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui na plataforma. Queridos irmãos, eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 3, o assunto, a natureza da igreja. Texto áureo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Queridos irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos de número 12 até o versículo de número 27. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é destacar a natureza da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Segundo objetivo, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E o terceiro objetivo, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos. No primeiro ponto, vamos estudar o seguinte tema: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Diz assim a sinopse:
Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. No segundo ponto da lição, estudaremos o seguinte tema: a natureza da igreja nas suas dimensões, local e universal. Diz assim a sinopse: a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e, igualmente, uma dimensão espiritual. Terceiro ponto da lição, estudaremos o seguinte tema: a igreja na sua dimensão comunitária. E a sinopse do terceiro ponto diz assim: a igreja, como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim, vamos ao primeiro ponto da nossa lição: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Primeiro tópico, fundamentada na palavra. Veja, queridos irmãos, que a igreja, o corpo de Cristo como um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo, possui os seus próprios fundamentos. Nesse aspecto, a igreja possui crenças e práticas que lhe são próprias e que revelam o que ela é na essência. Assim dizemos que uma igreja genuinamente cristã, ela é confessional. Sabe por quê? Porque possui como fundamento a palavra de Deus. Essa palavra pode ser descrita como o próprio Cristo, a palavra encarnada, e a Bíblia, a palavra inspirada. Querido professor, querida professora, como você sabe, Cristo, a palavra encarnada, é o centro da igreja. Se Cristo, como o eixo sobre o qual a igreja está centrada, for retirado ou deslocado, então a igreja perde não só a sua identidade, como também a sua essência. Perceba, todo ataque contra a igreja acontece primeiramente na esfera cristológica. Se Cristo for tirado do centro da igreja, esta perde a sua essência e, portanto, a sua confessionalidade. Faz parte da natureza da igreja verdadeiramente cristã ser centralizada na Bíblia, a inspirada palavra de Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos para o segundo tópico. A natureza da igreja na sua dimensão confessional, ela é habitada pelo Espírito. Isso mesmo, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sabe para quê? Para impulsioná-la, para encorajá-la, guiá-la e capacitá-la na prática, testemunhando e pregando o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo daria testemunho dele, o glorificaria e nos guiaria a toda a verdade. Queridos irmãos, ninguém pode viver o Evangelho, pregar o Evangelho e se deleitar na presença do Senhor Jesus se não tiver cheio do Espírito Santo. Foi isso o que a igreja do primeiro século experimentou. Os discípulos estavam tão convictos da fé em Jesus Cristo que não se importavam com prisões, não se importavam com açoites e nem reprovação das autoridades. Eles entenderam que obedecer a Deus era a sua grande missão, era o grande sentido da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos irmãos, o crente cheio do Espírito Santo
prega com intrepidez, ora com fervor e torna-se luz para todos os que estão ao seu redor. Muito bem, queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, a natureza da igreja nas suas dimensões, local e universal. E o primeiro tópico, local e visível. Queridos irmãos, perceba que também faz parte da natureza da igreja ser local e visível, universal e invisível. No seu aspecto local, a igreja também é visível. É a igreja da qual todos temos consciência de que existe e da qual fazemos parte. Nesse sentido, a igreja local pode ser conhecida na sua dimensão geográfica. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 2. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 1, e o versículo de número 7. Perceba, queridos irmãos, que a igreja local é o agrupamento de crentes regenerados e batizados em água, residentes em uma determinada comunidade, os quais, com o propósito de obedecer à palavra de Deus, se reúnem em um organismo espiritual para servir ao Senhor. A Bíblia fala sempre de uma só igreja local em cada lugar. Sabia disso? Veja, por exemplo, a igreja em Jerusalém, Atos capítulo 8, versículo 1. A igreja em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo de número 1. A igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. A igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Por exemplo, trouxe essas referências, mas tem muitas outras referências. Coloque aí, comente aí e veja quais outras igrejas você está lembrando agora que são igrejas locais citadas na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento especificamente. Muito bem, meus queridos irmãos, agora nós vamos estudar a igreja universal e invisível. Perceba, no seu aspecto invisível e universal, a igreja não se limita a um espaço físico ou região. Há muitas expressões no Novo Testamento mostrando a igreja tanto no seu aspecto local como no aspecto universal. Contudo, quando Jesus disse que edificaria a sua igreja, fica claro que ele se refere à igreja na sua dimensão universal. Dessa forma, queridos irmãos, vemos o apóstolo Paulo referindo-se à igreja como aquela que Deus comprou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo de número 28. Nesse aspecto, referimos-nos à universalidade da igreja. A igreja, portanto, é universal e invisível. Queridos irmãos, eu convido você agora para irmos ao terceiro ponto da nossa lição, a igreja na sua dimensão comunitária. Primeiro tópico, a igreja, ela é una. Isso mesmo, queridos irmãos, a natureza da igreja também pode ser vista na sua dimensão comunitária. Aqui, o principal aspecto a ser observado está relacionado à unidade da igreja. Cristo tem um só corpo, que é a sua igreja. Nesse aspecto, queridos irmãos,
a igreja como corpo de Cristo é indivisível. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo indagou: está Cristo dividido? 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 13. Perceba também que no capítulo 12 da sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo mostra uma analogia da igreja como um corpo humano, a fim de destacar a sua harmonia e unidade. Assim como o corpo é unido, havendo harmonia entre os membros e órgãos, assim também é a igreja. Contudo, unidade não significa uniformidade. Portanto, queridos irmãos, nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo propósito, no mesmo alvo. Muito bem, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Também destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Glória a Deus. Muito bem, queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar, compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus vos abençoe sempre e até a próxima semana.